Nasceu um dia quando o vento mal bolia e o céu mar prolongava, namorada de um veleiro no peito do marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vem. Olá, bom dia, meu nome é Jorge Albert Bonfim, sou do segundo B e vai começar agora a apresentação. O livro escolhido por nós e em consenso é Memórias de um Sargento de Milícias, considerado um dos melhores romances brasileiros. Memórias de um Sargento de Milícias, escrito em 1852, foi publicado durante um ano, anonimamente no suplemento semanal denominado Pacotilha, do jornal Correio Mercantil, no qual Manuel era redator. Isso se deu porque ele publicava por capítulos, como uma novela, e seu público aguardava ansioso pelos novos capítulos, tudo no anonimato. Essas publicações, em prosa, foram reunidas em 2 volumes, no ano de 1855, cujo autor utilizava o pseudônimo Um Brasileiro. O romance, que se afasta dos padrões românticos da época, relata numa linguagem mais popular. Diante disso, nota-se que Manuel se preocupou em apresentar os personagens com personalidades mais próximas da realidade, desmistificando a figura do herói romântico idealizado. Assim, o autor aproxima-se da prosa regionalista que surgiria no modernismo, donde destaca o cotidiano, os costumes e os comportamentos de personagens comuns da sociedade, a qual a crítica ironiza muitas vezes. Gênero: o livro Memórias de um Sargento de Milícias tem gênero romance e humor. Autor: Manuel Antônio de Almeida. Idioma: português. País: Brasil. Linha temporal: século XIX. Localização espacial: Rio de Janeiro. Lançamento: 1857. E 4. Também o gênero novela folhetim. Na época, fizeram 10 publicações em 2 volumes e o autor Manuel Antônio de Almeida assinou com o pseudônimo Um Brasileiro. A narrativa é feita em terceira pessoa, mas o livro possui discurso indireto e livre, o que torna mais completa a caracterização dos personagens, e seu foco secundário vai variando. O autor utiliza diálogos que retratam a linguagem dos personagens. Esse tipo de narrativa faz com que o texto fique mais interessante, pois ficam evidentes as ironias usadas pelo narrador. O autor aproxima as falas de seus personagens das expressões usadas na época em uma linguagem extremamente coloquial. Bom dia, me chamo Giovana, sou do segundo B. Irei falar sobre objetivo e função. Vamos lá. A obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, sobre a ótica de classe social, denominada intermediária. De acordo com a posição social das personagens da referida obra, é um processo de correlação com os tipos sociais que não eram dirigentes nem tampouco escravos, mas que flutuavam entre 2 polos tão constrantes. Dessa forma, será possível entender a função que esses tipos ocupavam na sociedade brasileira no século XIX.
O objetivo torna-se preciso salientar a vinculação entre literatura e sociedade, considerando que a leitura do texto literário possibilita uma maior compreensão das relações sociais e das estruturas que as condicionam mediante a contato com a literatura. Os indivíduos se posicionam criticamente em relação aos processos e contextos nos quais estão inseridos, enfatizando a literatura enquanto uma manifestação artística e cultural em referência ao social. Meu nome é Gabriel Tavares Dourado e hoje eu vou ler Surgimento e Importância. O romance de Manuel Antônio de Almeida, escrito no período do romantismo, retrata a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX e desenvolve pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro. A história se passa no começo do século XIX, ocasião em que a família real portuguesa se refugiou no Brasil. Esse romance merece destaque e ocupa um lugar ímpar na história da literatura brasileira, na medida em que se distancia muito dos modelos românticos que prevaleciam na época de sua publicação. A visão de mundo que eles expressam não é marcada por traços idealizados e sentimentalistas. Ao contrário, o autor se vale de um estilo objetivo e realista, semelhantes aos das crônicas históricas e de costumes. A importância se dá que é uma obra que pertence à primeira fase do romantismo no Brasil, o surgimento. Agora, é o surgimento. A história passa-se no período em que o Dr. João VI e sua corte estiveram no Brasil. É uma obra que traz um romance de humor popular, explorando personagens característicos da sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. No século XIX, além da presença de uma narrativa que abordava as raízes e tradições nacionais, também houve romances que tratavam das inquietações humanas, principalmente as vividas pela burguesia. Esse tipo de narrativa era conhecida como romance urbano e possuía como um pano de fundo a cidade e a vida social, familiar e amorosa de personagens que passaram por situações típicas, como conflitos amorosos, conflitos de convivência, corrupção pelo dinheiro, ascensão social e etc. Eu sou a aluna Luísa, do segundo B, e hoje eu vim para falar da estética. A estética é uma mistura de romantismo e realismo. É chamado romance de costumes, pois é o retrato dos costumes de uma sociedade que se aproxima de um tom jornalístico. A narrativa tem o poder de ampliar a concepção de literatura romântica, mostrando que os escritores da estética sabiam explorar tanto o sentimentalismo quanto o humor em suas obras. Memórias de um Sargento de Milícias promove uma inversão do romantismo convencional. O humor, presente em narrativas românticas de forma tímida, ocupando o centro, funcionando como eixo condutor da sucessão de aventuras em que se mete o protagonista. Da mesma forma, as personagens de classes sociais mais baixas, que tradicionalmente ocupavam posições secundárias, constituem o núcleo central da ação. Nas Memórias de um Sargento de Milícias, livro culto e ligado apenas remotamente, há a formalização da estética e circunstâncias de caráter social profundos. Meu nome é Ana Carolina Gonzaga. O livro conta a história do tempo de rei, isto é, de João VI. É a história de Leonardo, filho de Leonardo Pataca e Maria Ordaliça, que se conheceram no navio que os trazia de Portugal ao Brasil. Chegando ao Rio de Janeiro, logo sentiram-se os efeitos do namoro a bordo. Nasceu um robusto garoto que recebeu o nome do pai,
Passando algum tempo e depois de muitas brigas, Maria foge com o capitão, regressa a Portugal. Leonardo deixa o filho na casa do padrinho, um barbeiro. O padrinho se afeiçoa ao menino, que, no entanto, é um grande bagunceiro e sempre apontando travessuras. O padrinho e a madrinha, também chamados de compadre e comadre, se preocupam com o seu futuro, mas o garoto não quer saber de estudar nem de trabalhar, crescendo como um verdadeiro vadio. Já rapaz, conhece a mulata Vidinha e apaixona-se. Meu nome é João Vitor Matias e eu vou falar da biografia do autor do livro. Manuel Antônio de Almeida. Nasceu em 1831. Morreu em 1861. Foi um escritor brasileiro, autor de um único romance, Memórias de um Sargento de Milícias. Fez parte da geração romântica. É patrono da cadeira número 28 na Academia Brasileira de Letras. Manuel Antônio de Almeida nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de novembro de 1831, filho dos portugueses Antônio de Almeida e Josefina Maria de Almeida. Ficou órfão de pai com 10 anos de idade. Estudou desenho na Escola de Belas Artes. Concluiu o curso de medicina em 1855, mas não exerceu a profissão, dedicou-se ao jornalismo. Ainda estudante, Manuel Antônio de Almeida começou a colaborar com a imprensa, publicando poesias e traduções. Entre 1852 e 1853, ele foi redator e revisor do Correio Mercantil, onde publicou suas memórias, em forma de folhetins e assinado sob o pseudônimo de um brasileiro. Entre 1854 e 1855, Manuel Antônio de Almeida reúne suas histórias e lança em 2 volumes o romance Memórias de um Sargento de Milícias, sua única obra publicada. A narrativa situa-se à época de Dom João VI e narra a história das aventuras de Leonardo, desde seu nascimento até seu casamento com Luizinha, filho de Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças. O herói vive livremente praticando travessuras e malandragens. De Leonardo são o centro da narrativa e só tem fim quando, em virtude da sua ampla experiência no mundo da vadiagem, ele é escolhido pelo chefe de polícia para ocupar o cargo de sargento de milícias. Os outros personagens movimentam-se na sociedade carioca sem a fantasia romântica. Os últimos anos do autor. Em 1857, Manuel Antônio de Almeida entra para o serviço público, sendo nomeado administrador da Tipografia Nacional. Tornou-se amigo e protetor do funcionário Machado de Assis, que todos nós brasileiros conhecemos, que trabalhava como aprendiz de tipógrafo. Depois ocupou o cargo de segundo oficial da Secretaria de Negócios da Fazenda. Tentando ingressar na política, candidatou-se a deputado provincial pelo Rio de Janeiro. Em 1861, quando iniciava sua campanha política, em viagem à cidade de Campos, estado do Rio, morreu em virtude do naufrágio do vapor Hermes, perto de Macaé. Manuel Antônio de Almeida faleceu, no Rio de Janeiro, vítima de um naufrágio, no dia 28 de novembro de 1861. Estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas, doiro. Vê se vês terras de Espanha.